Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, nesse domingo, dia 12 de janeiro de 2025. Estamos chegando para falar do Vasco, que ontem empatou na abertura do Campeonato Carioca com o Nova Iguaçu em 1-1. Mas sobre esse tema, eu convido vocês para assistir daqui a pouco no canal Atenção Vascaínos. Dá o like aqui, dá o like lá, compartilhe os vídeos, é muito importante para nós. O nosso Jean Faísca vai analisar a partida em que o Vasco, com o seu time sub-20, com alguns profissionais, empatou em 1-1 com o Nova Iguaçu. Eu vou falar sobre um tema que eu abordei ontem no meu abre do pós-jogo, porque é um assunto que está me incomodando, a questão de gestão de elenco do Vasco. A gestão de elenco do Vasco, feita pela direção de futebol, pelo Marcelo Santana, feita pelo Felipe Loureiro, que é o diretor técnico, e deve ter mais alguém, claro, cuidando disso, o próprio presidente Pedrinho. Respeito a todos, principalmente Felipe e Pedrinho, que foram grandes jogadores, mas, como sempre falo aqui, porque a gente precisa ressaltar sempre isso, tem o direito de opinar, porque também tenho bastante lastro no futebol. E acho que há, em alguns aspectos, uma gestão errada do atual elenco do Vasco, já para o início de temporada. E eu vou me calçar aqui em alguns exemplos. Falei ontem do Souza. Qual é a situação do Souza no Vasco? Eu quero entender a situação do Souza no Vasco. Eu quero entender a situação do menino Alegria. E não é por ontem, não. Por que se renovou o contrato de um menino que é profissional, que não pode jogar na base e que demonstrou ontem fragilidades? Ok, vamos dar o crédito. Mas no ano passado, quando foi testado no Campeonato Brasileiro à Vera, também não foi bem. Qual é a ideia em relação ao Jean Davi? Porque quem está dentro do Vasco, Pedrinho e Felipe, fundamentalmente, conhecem o Vasco. O Marcelo Santana não conhece. Chegou agora. Jogador que a torcida pega no pé, jogador que não vai bem numa Avant Premier, não joga mais no Vasco. Não adianta. Não adianta. Eu me lembro do Fabrício. Lembra do Fabrício, lateral? O Fabrício teve um jogo no Vasco contra o Cruzeiro que a torcida gritava, tira o Fabrício. A torcida do Vasco não aguentava mais o Fabrício. O Fabrício faz a jogada, cruzamento, gol do Vasco. E a torcida aplaudiu o Fabrício, mas todo mundo rindo em São Januário. Não havia mais clima. Léo Pelé. Agora, Léo Pelé. Não adianta. E eu tô falando pelo nicho Vasco, que é o que eu conheço. Não sei como é que é no Flamengo, Fluminense, Botafogo, mas no Vasco é assim, infelizmente, independente da idade, novo, velho, meia-idade, careca, barrigudo, não adianta, não vai jogar, cara. E você tem, por exemplo, Zé Gabriel, voltou, ok, é um problema. O Vasco tá tentando encaixar. Mas bota pra jogar. Pô, vou botar quem pra reforçar o time? Não bota o Zé Gabriel, cara. Você não vai precisar mais do Zé Gabriel na temporada. Bom, eu vou botar o De Luca. Você não vai usar mais. Gente, porque quem tá hoje jogando no time sub-20 do Vasco, todos esses meninos, inclusive o Alegria, podem ser frutos em breve. O Zé Gabriel, o De Luca, o Serginho Kosovo não serão mais frutos. São frutas que já foram comidas e que não foram degustadas. Infelizmente, nada contra os profissionais. Acho até que é para preservá-los. Porque ontem, quando o Zé Gabriel sai do jogo, ele foi aplaudido de pé. Não dá, cara. Então é uma gestão errada. E não é só por ontem, não. É por algumas situações, como por exemplo a volta. O calendário está apertado, ok. Eu acho que houve um erro. Vai se privilegiar 4 clubes no Brasil em detrimento de todos. Mas o Vasco teve jogadores em 2024 que jogaram pouco. Jogaram pouco. E já se sabia disso antes do final do ano. Então me desculpem. Há sim a necessidade de um planejamento,
muito grande, um planejamento importante para se definir, por exemplo, Jair e Paulinho, 2 jogadores que terminaram o ano jogando. Eles jogaram na temporada. O Jair jogou até mais do que o Paulinho. Mas o Paulinho, quando entrou, fez até gol lá contra o Cuiabá. Chega os dois aqui, Paulinho e Jair, vão voltar dia 27. O Jair, não, pô, eu só posso voltar dia 29 porque eu tenho uma viagem, ok. Mas, ó, durante as férias, dá uma caprichada, porque eu quero contar com vocês na estreia do Carioca no dia 11. Vocês não jogaram em 2024. Não por culpa de vocês, pelo amor de Deus. Então é um papo. Souza, você não jogou em 2024, Souza. Souza, volta dia 27, dia 11 eu conto com você. Pô, mas eu vou sentir, eu tô isso... Então, amigo, linha na pipa. Não dá mais. Qual é o arranjo? Qual é o problema? Qual é a dificuldade de tomar uma decisão em relação a certos atletas que eu rezo de pés juntos que joguem bola? O Souza é um que eu tô torcendo para ser um baita de um zagueiro. Viu o Felipe Melo jogando de zagueiro? Por que eu não vou ver o Souza? O Souza tem qualidade, tem altura, bom posicionamento, mas tem que ser testado. Vai ficar o quê? 2 anos no Vasco, 1 ano e meio no Vasco. Não, mas veja bem, pode ser. E ele vai ser testado quando? Vai jogar quando? Porque quando chegar o Maurício Lemos, o João Vitor, o Balbuena, seja lá quem for, ele não vai jogar. Pra mim isso é claro. Então o que faz o Souza lá dentro? Sabe? E nada contra o rapaz, já disse. Quem trouxe a direção do Vasco acreditou nele, ok. Ah, se era alegria e favor ao Felipe Coutinho, tudo bem. Mas vamos ficar 1 ano e meio pagando salário para ele não jogar? Souza, então vem cá, dia 27 você volta, se prepara e olha, dia 11 vamos jogar, cara. A gente vai ter que jogar. Por quê? Porque o Vitor Luiz, por exemplo, vai voltar antes e vai treinar. Dia 27, eu falei com o Vitor Luiz, ele disse, dia 27 eu tô me reapresentando, Flavão. E jogou ontem. E ele jogou mais do que o Souza na temporada. Jogou mais do que o Paulinho e o Jair na temporada. Ué, qual é a diferença? Aí ontem o Avelar, que tava na copinha, na reserva, entra como 5ª substituição do Vasco. É incoerente, tá errado. É um planejamento equivocado. Porque você consegue montar um time melhor. E tomara que quinta-feira eu queime a minha língua de novo, porque eu tinha certeza do Vasco perder ontem, jogar mal, porque tinha perdido pro Volta Redonda, e fiquei feliz. Pelo primeiro tempo, principalmente. O segundo tempo foi ruim. Talvez o decréscimo físico, ok, normal. Não vou aqui dizer, esse menino, não. Gostei. Paulinho fez uma boa atuação, o GB fez uma boa atuação, os 2 zagueiros meio claudicantes, mas não foram tão ruins assim. O goleiro não foi bem, o Alegria não foi bem, mas é isso. Tudo bem, passa. Agora, esses jogadores profissionais precisam de jogo, cara. Ô, Jean Davi, dá pra tu voltar dia 27? Poxa, mas veja bem, pô, vacaciones, dia 8 de dezembro entramos de férias, amigo, mas vai ser um ano diferente. Olha, meio do ano a gente te dá um complemento de férias. Porque férias é pra Léo Jardim, que jogou tudo, é Verrete, que jogou tudo. O Felipe Coutinho voltou antes. Trabalhou nas férias porque tá afim. Felipe Coutinho passou 1 semana fora, descansando com a família. Porque sabe que tem que justificar a volta dele. Esse, me parece, muito afim. Não que os outros não estejam, mas alguém tem que cobrar isso. Alguém precisa cobrar isso. Alguém precisa ter esse posicionamento dentro do Vasco. E me parece muito, sabe, algumas coisas muito não me toquem. E eu tô falando muito do Souza por causa disso. Porque me parece muito aquele não me toque, é um cara legal, é um cara bacana. Pacovinas. É o Vasco acima de tudo, gente. Qual é? Qual vai ser? Ocupa folha. O que se paga a ele, e volto a dizer, pagou porque ele pediu e alguém aceitou, complementa o salário do Wanderson. Engrossa uma possibilidade de proposta ao Rony. Simples assim. E aí? Vai ficar nesse eu finjo que joga, vocês fingem que me usam porque fingir que paga? Não, porque tá pagando. Então precisa tomar decisões, porque esses jogos do campeonato valem, porque a cobrança é grande,
porque o torcedor vai, porque se perder vai criticar. O torcedor fala hoje que não tá dando tanta importância, mas se chegar numa semifinal, lota estádio. Vocês vão ver contra o Bangu se não vai mais gente. Vocês vão ver lá em Manaus no jogo contra o Madureira se não vai dar bastante gente. Vê lá no Elci Rezende domingo que vem se não vai ter mais gente. Porque o torcedor gosta, ele quer vencer, independente da competição. A gente fez uma pesquisa no Sextou, lá no canal Atenção Vascaíno, na sexta-feira, e perguntamos o que o Vasco deve fazer no estadual, priorizar e vencer ou abrir mão para trabalhar o ano? E ganhou disparado, priorizar e vencer. Então, amigos, me desculpem, se é priorizar e vencer, o torcedor é o termômetro. O torcedor é o termômetro, ou então dá real. Vem a público e diz, olha, não vai dar, a gente não vai usar os profissionais, em momento nenhum a gente vai jogar só com o sub-20 até o final, mas não é o que está acontecendo, porque se você bota Zé Gabriel, Deluca e Serginho, que são emprestados, que você está buscando espaço, você está quebrando a sua palavra, porque esses profissionais não jogarão no Vasco, na temporada 2025. Posso afirmar isso aqui, porque se for ao contrário, eles não jogarão, porque o torcedor do Vasco não vai querer, e aí não vai ter clima. Então eu acho que essa definição já para quinta-feira, e eu não estou fazendo uma cobrança pelo campeonato, não estou fazendo uma cobrança porque quero, não é nada disso. É só uma cobrança para entender qual é. Porque estão todos liberados fisicamente, todos liberados clinicamente, fisicamente estão voltando. Ok, mas a gente tem exemplos aí recorrentes. Os que voltaram dia 27, como por exemplo o Paulinho, não poderia jogar meia hora, o Jair não poderia jogar 20 minutos. O Jair voltou dia 27, o Vitor Luiz, que tá jogando e que também fez a temporada completa. Como é que faz? Qual é a justificativa? Que o Vitor Luiz quer? Os outros não querem? Não, eu acho que os outros querem. Então eu acho que a gente precisa definir isso, porque esses jogadores, tirando o Jair e Paulinho, são jogadores que hoje ocupam espaço na folha. Souza, Max Domingues, Jean Davi. Essa galera precisa ver qual é a deles. Qual é a deles? O que vocês vão querer da vida, amigos? Vai dar pra render, não vai dar pra render? Sabe? É dinheiro. Alex Teixeira. Bota essa rapaziada pra jogar, gente. E desculpe, se Souza e Alex Teixeira são crias do Vasco, são crias da casa, são jogadores que, porra, representam muito o Vasco, adoram o Vasco, ok. Mas o Vasco não é filantropia, já falei isso aqui algumas vezes. O Vasco é um clube que precisa ter resultados, é um clube que não ganha absolutamente nada há muitos anos. Um torcedor completamente humilhado e amargurado, que fica triste com derrota do basquete, que fica triste quando perde na natação, porque tá desacostumado. É um torcedor que vai esse ano sentar o bundão para ver os três rivais jogando um super mundial. Então esse torcedor tem todo o direito de não querer, tem todo o direito de não gostar. E quer uma posição. E a gente está aqui e eu também quero. Eu quero entender qual é. Porque quando eu vejo o Vasco não poder contratar nenhum jogador de ataque por questão financeira, acho responsável por parte da direção. Concordo. Mas me incomoda saber que há jogadores no elenco que não são testados à vera, que já poderiam estar sendo testados mais e que ocupam vaga na folha e que poderiam ser utilizados esses valores para outras coisas. Porque o que ganha o Jean Davi, que eu não sei quanto é, o que ganha o Max Domingos, que eu não sei quanto é, o que ganha o Souza, que se especula, mas eu também não quero saber, você contrata pelo menos um atacante bom de lado de campo. Ah, o Max jogou bem, entrou bem no jogo, arrebentou, ok, fica no elenco. Porque o Jean Davi nós já sabemos. Ó, o Jean Davi tá treinando bem, o Carille tá gostando dele. Ok, bota contra o Bangu. Bota contra o Bangu pra jogar. Vamos ver como é que joga o baixinho, porque o DVD é maravilhoso, os lances, porra, fantásticos. Espetaculares. Lance, assistência, gols. Mas você já viu lances, melhores momentos com piores momentos? Não, quem edita bota só os melhores. Então vamos botar em campo para jogar, para ver qual é a condição física, qual é a condição médica, clínica. Não estou conseguindo entender isso. E estou fazendo essa cobrança aqui porque eu acho que esses meninos são heróicos, que vão jogar quinta-feira também contra o Bangu e precisam de ajuda. E aí você junta a fome com a vontade de comer. Os meninos precisam de ajuda e, além disso, ajuda é com quem vai poder ficar, provavelmente. Ajuda com quem não vai ficar, para mim está errado. Para mim não está correto.
Vamos esperar. Essa semana o Vasco apresentou, ontem chegou o Maurício Lemos, zagueiro. Precisa de mais. E a base mostrou, o Sub-20 ontem mostrou que nós não temos lá embaixo. O único jogador que poderia fazer essa função, que é o Alegria, para mim ontem foi queimado por uma má gestão, inclusive do técnico Ramon Lima, que tinha que ter tirado ele antes. Demorou demais a mexer. Então precisa contratar. Precisa correr atrás, porque o ano vai ser duro. E a gente não pode contar com essa galera que veio, viu, mas não venceu. Não tem como. Tá bom? Daqui a pouco tem o Faísca Taon no canal Atenção Vascaínos. A gente vai ter à noite o Arquibancada do AV na apresentação do querido Sérgio Quinte. E eu volto na segunda-feira, amanhã, com a tradicional live às 7h30 da noite no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, um ótimo domingo a todos. Fiquem com Deus.